E aí, vidas, tudo bem? Eu sou a Giovana, esse é o Mãe Letras, e como vocês viram aí na thumb, hoje é dia de resenha, hoje é dia de falar sobre uma fantasia incrível de uma das autoras que eu mais gosto, que é a Sarah J. Maas, e eu estou falando de nada mais nada menos que A Lâmina da Assassina, do que a série de Trono de Vidro, que eu comecei a ler agora, e eu precisei vir falar aqui pra vocês, porque eu não me esperava gostar tanto quanto eu estou gostando. Então, sem mais delongas, vamos começar. A Lâmina da Assassina é tipo um spin-off, só que ele não é tão curto, tem 400 páginas, de Trono de Vidro. Contém 5 contos. Não é o primeiro livro, mas, cronologicamente, é sim, porque conta os acontecimentos de antes do primeiro livro, que é Trono de Vidro. E eu optei por começar por esse, porque eu tive recomendações muito boas de amigos que já leram, ou sugestões de quem leu por outra ordem e preferia ter começado a ler por essa, e eu gostei muito de entender o que aconteceu no começo. Então esse livro aqui, ele não tem spoiler dos próximos livros, porque eu ainda não os li, né, obviamente, e nem desse aqui, né? Eu só vou dar uma resumida pra vocês sobre o que é esse livro e por que eu recomendo você a começar por essa ordem ou não começar por ela. Bom, esse livro aqui vai contar pra gente a história da Celaena Sardotian, que é uma das maiores assassinas do universo que a autora criou aqui. Ó, gente, aqui tem até um mapa de Erília, não sei falar, realmente não sei, eu sou péssima com pronúncia, então eu vou ler ou exatamente como é no português ou como eu acho que é. Então assim, gente, não precisa nem me corrigir nem nada do tipo, é que eu não faço questão de pronunciar segundo a autora Amanda ou segundo as normas do inglês, realmente não faço questão nenhuma, tá bom? Então o livro ele vai contar a jornada dessa moça, dessa menina, que na época tinha apenas 16 anos quando o livro começa. Daí ela tá perto de fazer 17 e a gente tem 5 contos relativamente próximos uns dos outros e que vão ser muito importantes para a trajetória dela no futuro. Eu tô lendo o primeiro livro, né, O Trono de Vidro mesmo, depois de ler esse aqui, e agora que eu tô entendendo como aquele conteúdo, na verdade, como esse conteúdo aqui, o conteúdo desse livro, vai ser importante ao decorrer da história, porque eu já vou elaborando 1000 hipóteses, né? Então eu já entendo que saber de tudo que tá aqui vai ser muito relevante lá pra frente, quando eu for ler. E eu já tô tendo uma experiência melhor de leitura por entender várias coisas, por entender o passado dela. Porque se eu começasse a ler totalmente leiga, ia ser complicado pra mim. Eu ia ficar muito confusa. E ele, por si só, já é um pouquinho confuso. Imagina você ler a saga inteira, ou você ler os primeiros livros, primeiros 2, 3 livros da saga, com essas brechas que estão contidas nesse livro aqui. Então, por isso que eu gostei de começar nele, porque ele tem o que aconteceu antes, e o que aconteceu antes é relevante pro futuro, porque formou quem a Celaena vai se tornar, quem ela é na época, sabe? Então os 5 contos aqui presentes foram incríveis, e esse livro aqui foi um 4,5 estrelas, e eu vou contar mais agora sobre cada conto pra vocês. O primeiro conto se chama A Assassina e o Lorde Pirata, e nesse conto a Celaena vai estar indo fazer um serviço, um trabalho, junto com um parceiro que ela não gosta muito, que é outro assassino também, que é o Sam, a mando do rei dos assassinos, do chefe, vamos dizer assim, da Celaena, do dono dela, praticamente o dono dela, tá? Que é o Arobian. E ele é super poderoso também, e ela tá com um trabalho, uma investigação pra fazer lá, porque alguns dos assassinos, eles estavam sendo mortos. Só que quando ela chega, então, na terra desse pirata, né, porque o conto chama assim, ela descobre que tem outras coisas acontecendo, uma injustiça muito grande, e ela fica revoltadíssima, e daí isso vai desencadeando e gerando outras coisas no decorrer da história. Mas esse primeiro conto é basicamente isso. Ela indo fazer uma investigação e descobrindo que, na verdade, não era bem aquilo que o chefe dela tinha proposto, que ele tinha mandado ela fazer, e sim algo totalmente diferente, e algo que ia contra a moral dela, quem ela era, no que ela acreditava. E por mais que ela seja uma assassina na história, ela tem sim, gente, uma noção de moral elevada, tá? Ela não é aquela pessoa deturpada de valores. É isso que a gente tem que entender, que nem sempre a pessoa que a gente pensa que vai ser totalmente repugnante é assim. Na verdade, muito pelo contrário. A gente tem que aprender a analisar os personagens antes, durante e depois. O que fez com que eles se tornassem assim, como que eles agem agora, o porquê eles agem. Tem muitas coisas em branco na história dessa personagem, se você ler os outros livros e não ler esse daqui. Ou até mesmo antes disso, porque a gente não sabe o que aconteceu com ela na infância. A gente tem noção do que acontece com ela dos 8 anos pra frente, que é quando ela fica com o Arobian. Então, assim, é um livro que a gente tem que ter paciência com essa protagonista, porque no começo ela é muito cheia de si, sabe? Ela é uma protagonista bem cheia de si. Mas ao mesmo tempo ela é divertida e ela tem uma evolução muito grande já nesse livro aqui. E, eu acho que pra quem tinha lido os livros anteriores, vai sofrer muito mais com esse daqui do que, por exemplo, eu, que não tava apegada com a história porque nunca tinha tido outro contato. Agora, quem já conhecia a protagonista, quem já conhecia
Trono de Vidro, quem já leu o primeiro, o segundo, o terceiro livro, de repente foi ler esse aqui, eu acho que deve ter se surpreendido muito com o que aconteceu. Então, assim, se você é aquele leitor que gosta de ser bem contextualizado com a história, assim como eu recomendo que você comece por Lâmina da Assassina. Mas se você é aquele leitor que gosta de ter as reviravoltas depois, ou descobrir as coisas depois de já ter mergulhado mais de cabeça na história, um leitor mais emotivo, você começa por Trono de Vidro, e daí você lê o segundo livro, que eu esqueci o nome, e lê esse aqui depois. Ou é o terceiro livro, ou até o terceiro livro. Não sei direito, gente. Eu vou colocar uma ordem aí na descrição do vídeo, tá bom? A ordem que me recomendaram, fora a ordem que eu mesma vou estar lendo, que é diferente do que essa ordem que eu vou colocar. Opa, eu vou colocar as duas. Desculpa a confusão. Vou colocar as duas. Antes da gente continuar, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações, pra você não perder nada dos conteúdos que eu posto por aqui. Ah, e não esquece de comentar também se você já leu o Trono de Vidro, por qual ordem você leu, se você também leu pela mesma ordem que eu, o que você achou da Lâmina da Assassina, você que já tinha lido a saga antes. Me conta aí nos comentários, tá bom? Bom, eu disse que eu ia falar um pouco sobre cada conto, só que acontece que se eu começar a falar muito sobre cada um, eu vou acabar dando spoiler do que aconteceu, porque um vai gerando consequências para acontecer o outro. Então, o que aconteceu com a protagonista no primeiro conto vai ser a causa do que vai acontecer no segundo, entendeu? Então, o segundo ele é consequência do que aconteceu antes, o terceiro é consequência do que aconteceu no segundo, o quarto, assim, e assim por diante. Então, para eu não dar spoiler para ninguém e deixar com um gostinho de quero mais esse livro, eu tenho que dizer que essa protagonista ela é muito bem desenvolvida, tem uma fluidez muito grande esse livro, dá pra você ler um conto por dia tranquilamente, rapidinho, muito gostoso de ler, dá pra se emocionar bastante, os personagens são incríveis, a ambientação, assim, a descrição do universo que a autora criou é muito legal. Eu que já tô acostumada com a escrita da Sarinha Kotari, eu senti muita diferença. Eu não achei parecida a escrita, eu vi que muitas pessoas falam isso, mas eu achei muito diferente. Eu achei as protagonistas, a Feira, que é de Kotari, e a Selena, elas são totalmente diferentes, entendeu? Eu não vejo falas, eu não vejo nada parecido entre as duas. Elas são polos totalmente diferentes. Gosto muito das duas, é lógico que eu ainda tô no começo, então tem muita coisa pra acontecer, tanto que essa saga aqui ela é muito maior do que a Kotari, então eu acredito que eu vou até poder gostar mais dessa personagem, me apegar mais a ela, porque ela vai ter, consequentemente, um desenvolvimento muito maior, e as motivações também. A realidade é totalmente diferente de uma para outra, então fazer essa comparação é interessante eu fazer talvez num próximo vídeo, um vídeo de repente sobre a Kotari e Trono de Vidro, as diferenças, as semelhanças, eu posso trazer isso depois, mas o que eu posso dizer para vocês é que é uma fantasia muito legal. Só que esse livro aqui eu não achei tantos elementos fantásticos nele, talvez no final do quinto conto ou no terceiro, assim. Mas ele em si, ele não tem muitos elementos fantásticos. É claro que não é uma realidade alternativa, tanto porque tem féricos nesse universo. Mas nesse livro aqui, só seres humanos aparecem. Nos outros, eu não vou saber falar pra vocês. Mas eu acredito que sim, né? Senão não ia ser fantasia se não tivesse nenhum elemento a mais, né? Magia e tal. É citado nesse livro, mas a gente tem uma realidade, um contexto diferente. É muito legal. Eu gostei muito de ter começado por esse. Eu fiquei até com o pé atrás quando eu comecei a ler e eu tava meio confusa. Nossa, devia ter começado por Trono de Vidro, tô ficando perdida. Mas agora que eu tô lendo Trono de Vidro, eu vejo o quanto esse aqui foi essencial pra minha leitura, pro tipo de leitura que eu gosto de ter, sabe? Então, como eu falei antes, vai depender do tipo de leitor que você é. Entendeu? Se você deve começar por esse ou por Trono de Vidro, depende do que você quer, do que você busca, do que você sente falta quando você tá fazendo uma leitura, tá? E eu gostei muito de ter começado por esse, inclusive talvez eu traga a resenha do segundo que eu estou lendo, que no caso é o primeiro, é Trono de Vidro. E assim, gente, gostei muito da escrita da Sarah nesse livro, achei que condiz muito bem com a proposta de 5 contos, funcionou bastante, e então analise se é interessante pra você ou não. Essas são as minhas considerações sobre esse livro, recomendo demais a leitura para vocês, ainda mais para quem tá começando agora uma fantasia, porque não tem muitos elementos diferentes, então vai ser uma leitura assim bem dinâmica, bem legal para você tá fazendo essa transição entre o romance e a fantasia. E gostei muito da protagonista, do Sam e dos personagens que foram desenvolvidos. A Ansel também merece uma menção honrosa aqui, porque ela foi uma personagem que eu gostei muito. E é isso, gente, o vídeo de hoje tá meio curtinho, porque eu não queria realmente dar spoiler pra vocês. E eu espero que vocês deem uma chance pra Trono de Vidro. E eu sei que muitas amigas minhas têm receio de ler esse livro aqui, porque acham muito grande, porque acham a série muito grande.
e eu estou realmente gostando da experiência e eu vou atualizando vocês nos próximos vídeos, tá bom? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.